gravando, porque aparece Agora aqui tá. pra gente também. Agora tá. Agora tá? Aparece que tá gravando aí, gente? Não, pra mim não tá não. A Stephanie disse que tá agora. Tá aparecendo aí, Stephanie? Tá gravando? Tá sim? Então, beleza. Agora tá gravando, então. Tá, então vamos lá. Desculpa, gente. Então, infelizmente, quem pegar, mas enfim, foi o iníciozinho da aula, né? Mas vamos lá, recapitulando, a questão do juiz de paz. O juiz de paz, desculpa, voltar, o Código de Processo Criminal e o ato adicional da Constituição de 1824 foram duas coisas criadas pelo governo, pela regência UNA para ser como uma medida liberalizante, para poder ter o apoio também dos liberais, do Partido Liberal, ao período regencial. Beleza? Foi uma maneira que o governo, naquele momento, encontrou para dar algo aos inimigos, vamos dizer assim. Vou trazer assim, vamos dar uma ideia, vou dar um exemplo. O governo atual é o Bolsonaro, né, que era do PSL. Vamos dizer que o Bolsonaro é do PSL. O PSL, para não cair, né, o Bolsonaro para não cair, o que ele faz? Fazendo um acordão com o Centrão. Ele está dando várias coisas para o Centrão. Não é isso que está ocorrendo agora? Vocês devem ter visto já isso em uma matéria de jornal. É mais ou menos isso. O governo, no caso do período regencial, ele é formado por elites. Isso é bastante importante, tá, gente? Não é porque é liberal ou é conservador que não são a mesma pessoa. São a mesma pessoa, são fazendeiros. É elite imperial. É a galera que tem dinheiro. Então, os interesses são os mesmos. Então, para atender, no caso, se os conservadores estavam no momento, está falando um pouco mais devagar, se os conservadores estavam naquele momento no poder, eles atenderiam também ao grupo dos liberais, pelo menos um pouco, para poder dar alguma coisa a eles em troca de uma governabilidade. Beleza? Aí, dentro dessa governabilidade, foi dado a reforma do Código de Processo Criminal, que é algo liberal para a época, e o ato adicional à Constituição de 1824. Esses dois juntos aumentavam as liberdades das províncias. Com o quê? Com o quê, né? Com o aumento do poder do juiz de paz e com a criação das câmaras estaduais. Isso foi da aula passada, tá, gente? O que esses dois são? O juiz de paz, ele ficaria responsável por criar, por julgar casos locais e teria poder de polícia. Ou seja, ele poderia prender, independente do poder central. Porque antes, tudo dependeria da capital. Beleza? E as câmaras estaduais poderiam criar leis para as províncias, né? Câmaras provinciais, na verdade. Não foram estaduais, mas câmaras provinciais. Beleza? No caso, o que ocorre agora, né? O que ocorre nesse momento, logo após a consolidação do segundo reinado, com Dom Pedro II assumindo, é o esvaziamento desse poder liberal. Ou seja, é eu voltando atrás, tirando os poderes provinciais e anexando todos os poderes no centro agora, de novo na capital, na figura de Dom Pedro II. Entendeu? Então, o juiz de paz agora ele vai ser nomeado pelo responsável do governo central. Se é nomeado pelo governo central, o juiz de paz, ele obviamente vai ser alguém ligado ao governo central, entendeu? E as câmaras municipais vão ser substituídas, né, pelo Conselho de Estado. Beleza? Quem foi que tinha perguntado? Foi a Fran. Entendeu, Fran? Mas assim, não tenta, não fica pensando muito na palavra juiz de paz, não. Só entenda o seguinte: o juiz de paz, quando ele poderia ser nomeado, quando os poderes eram aumentados, era uma medida liberalizante. Quando os poderes são retirados, é uma medida centralizante. O que a gente precisa entender, principalmente entre o período regencial e o início do segundo reinado, é essa dicotomia entre os conservadores e os liberais, entre os lusíadas e os saquaremas. Beleza? Luzia, só lembrando, eram os liberais, Saquarema, os conservadores. Tá ok, gente?
Qualquer coisa, manda no chat que eu tô olhando direto. De dúvida. Eleições do cacete. Os conservadores estavam tentando ganhar espaço após não participar do golpe. Não, os conservadores estavam no poder e estavam não querendo perder espaço. O que acontece? Dom Pedro II assumindo, é óbvio que era algo interessante para os conservadores. Os conservadores, eles querem o quê? Eles querem centralizar o poder. Você ter um imperador é a mesma coisa que centralizar o poder. Beleza? Um imperador forte. Só que acontece, os conservadores que até então estavam no poder, né, no finalzinho do período regencial, por segundo reinado, eles estavam no poder, eles percebendo que os liberais estavam dando o golpe da maioridade, eles perceberam que se eles não aumentassem o poder do imperador, se eles não fizessem tomar algumas medidas, consequentemente eles iam ser afastados, porque até então o imperador estava do lado dos liberais, porque são os liberais que dão o golpe da maioridade. Entendeu? Tá. Você escreve aí. Vamos lá. É, é... Beleza. Eleições do cacete. Esse período é um pouco confuso, tá, gente? O próprio nome vocês podem perceber que não é algo tão tranquilo, né? A palavra cacete vem de porrada, literalmente, tá? Cacete, descer a porrada, enfiar o cacete. Porque nego não fala cacete mais hoje em dia, né? Pra enfiar porrada, fala pra outras coisas. Mas, enfim, fala com bolado, né? Ai, meu cacete, coisa assim do tipo. Mas pra porrada não fala muito, não. Esse é mais coisa de velho. Mas, enfim, logo após o golpe. Preste atenção, dei uma gaguejada aqui, preste atenção. A história, talvez é muita coisa difícil de história, porque eu acho que a história é uma matéria bem agradável, mas a única coisa que é um pouco difícil, principalmente para vocês, é perceber que as coisas que a gente está dando não é coisas que ocorrem assim, né, linearmente, né? É uma coisa que ocorre no mesmo tempo, no mesmo período. Então, no caso que eu falei dos conservadores, né, para tentar evitar que os liberais assumissem o poder, ocorre aqui, ó. Quer dizer, ocorre com isso aqui ao mesmo tempo. Por quê? Quando Dom Pedro II assume, Dom Pedro II assume apoiado pelos liberais, né? Os liberais eles tentam logo assumir o poder geral tentam assumir o poder geral do Congresso, né? do Legislativo. Ele tenta assumir o poder legislativo totalmente. Para ele fazer isso, a primeira medida que os liberais fazem, assim que o golpe da maioridade é dado, é substituir todos os poderes provinciais, né? Substituir todos os presidentes de província por quadros liberais. Ou seja, eu ia tirar o chefe da província tal, que era um conservador, e botar um liberal. Isso para quê? Para aumentar o poder dos liberais, para que eles tivessem controle nesse novo período do segundo reinado. E logo depois as eleições, né? As eleições que seriam feitas, se eu mudo o quadro, se eu tenho liberais tomando conta das províncias, esses liberais eles vão tomar conta das eleições. Então, as eleições que vão seguir nesse período, no início do segundo reinado, são eleições marcadas por fraudes e pelo uso da força. Então, a disputa estava lá, o cara panfletando no jornalzinho dele em nome dos conservadores, né? Então o nego ia lá, metia porrada no cara para intimidar ele. E ao mesmo tempo, ainda era marcado por fraudes, o voto era aberto, tá, gente? Desde esse período, então as pessoas sabiam quem estava votando. Lembrando que o voto ele não é universal, hein, galera? Toma cuidado com isso. O voto não era universal. O voto ele era por renda, era censitário, né? Mas enfim, continuando. Então, no caso, as eleições foram marcadas por fraudes e pela porradaria generalizada. Essa porradaria generalizada vai dar o nome eleições do cacete. Beleza? Só que os liberais no poder fez com que Dom Pedro II, assim como seu pai, ficasse meio bolado com a situação. Afinal de contas, liberais no poder significa a mesma coisa que diminuir o poder do imperador. Além disso, havia um consenso, né,
entre o tanto entre o próprio imperador contra os conservadores, né, de que havia uma necessidade de você centralizar mais o poder, né? E para você centralizar mais o poder, você precisaria botar o quê? Mais uma vez, o Partido Conservador no poder. Dessa maneira, Dom Pedro II, né, o governo, né, ele dissolve o gabinete ministerial liberal e convoca novas eleições. Só que nesse momento agora, essas novas eleições marcadas não seriam para favorecer os liberais. Era o Dom Pedro querendo uma centralização e, consequentemente, fazendo novas eleições para botar um ministério conservador, um ministério que fosse lhe agradar, um ministério que desse poderes plenos ao imperador. As eleições novamente são marcadas por fraude, por repressões, né? Os conservadores voltam ao poder, só que isso vai levar a várias revoltas em várias províncias, lideradas, obviamente, por liberais. E aqui é até engraçado, né? Porque a gente está falando de liberais que marcaram presença desde o início do Império, né? A gente tem, por exemplo, figuras como o próprio Feijó, né, no caso, ele participando dessas revoltas contra os conservadores voltando ao poder após as eleições de cacete. Beleza? O fim da Farroupilha, né, gente? Aqui eu só faço um pequeno destaque sobre o fim da Farroupilha. Eu falei na aula passada sobre o fim dela, mas é bastante importante vocês entenderem que a Farroupilha ela tem um grande diferencial em relação às outras revoltas, né? Por exemplo, o tratamento como foi dado às pessoas, aos derrotados, foi muito diferente do tratamento dado a outras revoltas regenciais, né? Na maioria das revoltas regenciais, as pessoas foram mortas, presas, sofreram degredo, né, que é ser expulso de suas terras, entre outras coisas horrorosas, vários mortos e etc. A Farroupilha não, né? A Farroupilha a gente vai ter todas as pessoas anistiadas, os soldados escravizados que lutaram pelos farrapos vão ser alforreados, né, pelo Império. Os oficiais do Rio Grandense, né, que é o país separado que foi criado no Rio Grande do Sul, foram incorporados ao exército, exceto, né, botei aqui, isso aqui não precisa decorar, botei só para saber mesmo, exceto o posto general, né, que os generais não poderiam ser incorporados ao exército como generais, e uma política específica para o char que foi prometida, ou seja, além de todas as pessoas, todos os membros participantes da Farroupilha terem conseguido ser abonizados, né, conseguirem coisas boas, ainda por cima a Farroupilha vai conseguir o que eles queriam desde o início, que era que o charque gaúcho tivesse competitividade no comércio nacional, que ganhasse principalmente do charque argentino, né? Você me fala na aula passada, mas só assim, essas medidas foram feitas no início do segundo reinado, foram feitas por Dom Pedro II, foram essas medidas que fizeram com que a Farroupilha chegasse ao seu fim. Não fazia mais sentido você lutar, sendo que você tem o imperador legítimo no poder, e esse imperador legítimo ainda por cima adota medidas que favorecem a esses membros. Não havia mais sentido você correr risco de morte, né? Beleza. A Revolução Praieira, né, de 1848. A Revolução Praieira, ela foi a última revolta do período, a última revolta que ameaçou o Brasil como unidade. Comunidade que a gente conhece, não como a gente conhece hoje, porque o Brasil ainda vai ficar maior, né? Mas enfim, com perda de territórios, né? Essa foi a última revolta que o Brasil poderia ter pedido territórios.
A Revolução Praieira, ela é bem interessante, eu peço até... Ah, não, botei aqui as famílias, eu ia olhar no meu celular porque eu já esqueço o nome das famílias, mas tem aqui. O que acontece? A Revolução Praieira acontece em Pernambuco, beleza? Pernambuco, ela era aquela província que tinha, só para lembrar, tinha os portugueses, né, bastante ligados ao comércio, bastante influentes naquela região. Porém, quem mandava, né, ali eram as elites locais que mandavam ali, revezavam-se no poder entre conservadoras e liberais. Eles mantinham um certo interação entre si em prol de conseguir benefícios para os dois lados, tanto liberais quanto conservadores. E é interessante que eu botei até aqui, né? A família Cavalcante, né? A família Cavalcante, a elite local da família dos Cavalcantes eram o Partido Liberal e a Rego Barros eram dos conservadores. Só uma questão de curiosidade, não precisa gravar não, mas assim, você percebe como o poder local, né? O poder de de senhor, né, o poder de fazendeiro era bastante influente na política, né? Beleza. Só que acontece, em 1842, uma ala do Partido Liberal, uma ala da família Cavalcante, se desliga do Partido Liberal e cria o seu partido, chamado Partido da Praia, beleza? Em 1844, esse Partido da Praia, que é de origem liberal, consegue ganhar as eleições provinciais, chega ao poder em Pernambuco. Só que tem um pequeno detalhe. A Revolução Praieira, presta atenção nisso, tá, gente? A Revolução Praieira, ela é sempre lembrada como uma revolta popular. Só que o Partido da Praia, ele não nasce popular. Muito pelo contrário, ele nasce da elite. Se ele é um partido que é um braço que sai do Partido Liberal, né? Uma galera que sai do Partido Liberal e funda um novo partido, a gente está falando de elite criando um novo partido, que é o Partido da Praia. Então, a Revolução Praieira, ela inicia-se não, não popular, e sim elitizada. Beleza? Excluindo as camadas populares, inclusive, porque afinal de contas, se a gente está falando da elite dentro de um partido, a elite vai se preocupar com quem? Com a elite. Beleza? Só que existe um pequeno problema. Pernambuco, assim como o Nordeste todo, está em crise há muito tempo, né? Como eu já falei, as crises vêm da crise gerada pela questão do açúcar, né, do Pernambuco, dos holandeses que saíram de Pernambuco, foram para as Antilhas. Depois a gente tem o governo central, Rio de Janeiro, ignorando a existência do Nordeste, se preocupando só com as Minas Gerais. E depois a gente tem o algodão entrando em decadência, com os Estados Unidos recuperando sua economia do algodão. Então a camada pobre de Pernambuco estava na merda, literalmente. Beleza? Então, consequentemente, inicia-se um clamor de revoltas populares em todo o Pernambuco. Só que o curioso dessas revoltas é que essas revoltas não visavam a elite, visavam os portugueses. Lembra que eu falei que os portugueses tinham um certo poder comercial poderoso? Então, os populares não viam as elites como essas inimigas que retinham todo o poder, que governavam só para a própria elite. Viam nos portugueses, que eram os comerciantes hegemônicos daquele período, como o grupo que era responsável pela situação de penúria dos populares. Aí, aproveitando dessa situação de revolta, o Partido da Praia, né, os praeiros, e as elites, como um todo, né, expulsam os portugueses e assumem os comércios, ou seja, os ricos se aproveitam da situação para ficarem mais ricos. Né? É mais ou menos o que a gente vê hoje em dia. Né? Ah, corona, não fala de crise, né? Você consegue superar, sempre tem uma coisa no meio da crise, coisa do tipo assim, né? Que você já deve ter visto em YouTube, coisa do tipo, antes de começar a live. Então, vamos lá. É óbvio que os liberais, os praeiros, assumiram o controle expulsaram os portugueses, assumiram o controle do comércio,
não vai mudar em nada a vida de penúria dos populares. Consequentemente, vai continuar as manifestações com as revoltas dentro de Pernambuco. E os praeiros, eu não botei aqui, tá, gente? Mas vocês mudem aí. Os praeiros, eles vão se aproximar dos liberais, desculpa, vão se aproximar dos populares por quê? Dois motivos. Primeiro, os praeiros perceberam que as revoltas estavam crescendo. Então, eles estavam percebendo, porra, ou a gente atende os populares, ou a gente vai ser retirado na porrada daqui, por meio de sangue. E dois, o principal motivo, tá, gente? Que, obviamente, o primeiro não é o principal motivo, mas é o motivo. Mas o motivo principal é o seguinte, eu não falei um pouco lá em cima, na aula, que os conservadores, eles assumem o ministério, né? Assumem o ministério dos conservadores, assumem o poder legislativo, né? Eles aumentam o poder do imperador, né? Então, quando os conservadores assumem o seu poder, né? Quando o imperador destitui o ministério liberal e bota nas eleições de cacete os conservadores de volta ao poder, consequentemente, os liberais de todas as províncias correm risco, principalmente os liberais mais ao extremo, que são os praeiros, mais aos extremos, né? Mas enfim, mais ao extremo que são os praeiros. Então, os praeiros, percebendo que eles poderiam ser expulsos tanto pelo poder central quanto pelos populares, eles decidem o quê? Se juntar aos populares. Beleza? E aqui sim vem o que é o mito não, mas o mais conhecido da Revolução Praeira, que é aquela revolução de clamor bem popular. É uma revolução aos moldes do socialismo utópico francês. Eu acho que o Jeff já deve ter falado com vocês, senão eu falo daqui a pouco o que é o socialismo utópico. Mas aos moldes do jacobinato francês, né? Dos jacobinos franceses. Era bem louco mesmo, beleza? Então, o que eles queriam? Olha só, que loucura para o período, né? Loucura para o período no Brasil, né? Em 1848, né? Que a gente está falando. 1844, desculpa. Botei ali para confirmar. Achei. Voto universal, regime republicano, é óbvio que Pernambuco ia se separar do Brasil, né? E adotar o regime republicano. Direito ao livre pensamento e à livre expressão, divisão entre os poderes, né, entre os três poderes, reforma judicial para garantia dos direitos individuais e, por fim, substituição do sistema de recrutamento, né, o recrutamento obrigatório para o exército. Infelizmente, né, eu digo infelizmente porque que isso? Por que você não está no áudio, Jeff? Enquanto eu estou escrevendo aí, eu vou concluir aqui. Gente, vou falar com ele. Qualquer coisa eu pego a aula dele e dou para vocês. Não vai me dar trabalho, porque eu já tenho pronto do ano passado, então eu pego a aula do ano passado e só aplico para vocês. Mas eu vou falar com ele, dar uma conversada com ele. Mas enfim. De repente ele continua, né? De repente ele tá corona, não sei. De repente não quer falar, né? É meio complicado. Vou conversar com a Kátia, então, para não ser direto com ele. Mas vamos lá. Gente, vocês têm dois professores de história. Vocês podiam ter falado com a Kátia. Se mobilizem, não demore não. Beleza? Mas eu vou falar com a Kátia. Assim, vamos lá. Por que a Revolução Praeira não vai dar certo? As forças centrais vão enviar tropas, né, para Pernambuco para suprimir o exército, vão isolar Pernambuco vai ficar enfraquecido, consequentemente isolado, mas faltava um projeto abolicionista, né, como sempre as elites não vão querer o fim da escravidão. O Brasil tem uma questão histórica, assim, eu vou entrar numa questão mais historiográfica, não costuma cair muito em prova não essa questão, mas é mais historiográfica. De que o brasileiro, no geral, né? Ai, cara, quem foi que falou? Puta que pariu, fugiu o nome. Um cara extremamente importante. Mas, enfim, o cara que escreveu o Casa Grande Senzala, ele fala, né, que o sonho do oprimido é sempre ser o opressor, né? Essa é a ideia. Com a educação, é Paulo Freire que disse isso. Quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser
opressor. O Brasil ele vive muito disso, o oprimido sempre quer ser opressor. Então a gente tem até mesmo um escravo não querendo o fim da escravidão, porque ele quer ter escravos depois. Não é porque ele é uma pessoa ruim, porque essa é a sociedade brasileira. Mas, enfim, a falta de um projeto abolicionista faz com que não tenha, os escravos não adotem a revolta e a repressão central leva o fim da revolta com centenas de presos e mortos. Beleza? Isso é a Revolução Praeira, a última revolta que poderia dividir o Brasil. Parlamentarismo às avessas ou avessas. Tem gente que fala avessas, não sei porque, mas eu falo avessas, tá? E o Ministério da Conciliação. Beleza. Em 1847, durante a gestão do Ministério Liberal, criou-se um cargo do presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro. Ou seja, durante o período onde tinha o Ministério Liberal e não o Ministério Conservador, ou seja, assim que Dom Pedro II assume o poder antes das eleições do cacete ainda ocorrerem, esse ministro, presta atenção, esse ministro vai numa ideia liberal, né? Só que depois que os conservadores assumem o poder, né? Dom Pedro II percebendo que seus poderes iam ser limitados, ele faz o quê? Faz com que esse ministro continue dando a ideia, fazendo com que os liberais tenham a sua medida aceita ainda, né, permaneça. Porém, esse primeiro-ministro, né, eu boto entre aspas no primeiro-ministro, o nome presidente do Conselho dos Ministros, mas enfim, esse presidente do Conselho dos Ministros seria colocado no poder pelo imperador. O imperador tinha poder de escolha, de exoneração do primeiro-ministro. Ou seja, o primeiro-ministro seria alguém de confiança do imperador, seria alguém ligado ao imperador. E caso não agradasse o imperador poderia retirar. Beleza? Nessa ideia, o imperador ele se afastava do executivo, que seria ligado a essa pessoa, a esse primeiro-ministro, e do legislativo. O legislativo já era afastado, né? Afinal de contas, o legislativo era um poder que existia separado do imperador. O imperador ele não faria, ele seria uma espécie de uma monarquia inglesa. O imperador não estaria no meio de nada. Só teria o legislativo e o executivo. Só que isso tudo é muito entre aspas, porque o executivo era colocado pelo imperador. E para piorar a situação, o poder moderador ele poderia ser ativado, vamos dizer assim, né, ativado, caso houvesse uma disputa entre o poder executivo e o legislativo. Ou seja, o poder moderador não acabou. O poder moderador não acabou. O que aconteceu aí foi com que o poder moderador ganhou uma nova roupagem, beleza? Lembrando que oficialmente o poder moderador acabou no período regencial. Beleza? É retirado no período regencial. Só que aqui ele volta com uma nova roupagem, que é o poder do rei interferir caso o executivo e o legislativo não se deem bem. Ou seja, o Dom Pedro escolhia o poder executivo, poderia tirar o poder executivo, caso ele não lhe agradasse, e ainda, por exemplo, poderia interferir caso o executivo e o legislativo não batesse. Isso é nada mais nada menos que um poder moderador. Isso é nada mais nada menos do que poder absolutista. Bem claro isso, né, gente? Você apenas cria páginas para fingir que o imperador não estava no poder. Beleza? Aí essa segunda parte aqui, né, a consolidação dos liberais conservadores, que é, após inúmeras eleições do cacete e a Revolução Praeira, os liberais conservadores ficaram eternamente alternando no poder em um período de paz, beleza? Até que em 53, Emerto Carneiro Leão, o Marquês de Paraná, juntou os dois lados, tá? Só que o que eu quero dizer nessa parte aqui? A partir das eleições de cacete, depois das eleições de cacete, liberais e conservadores eles ficaram em paz. Beleza? E em 57, além de paz, além dessa alternância do poder, os dois se uniram totalmente. Beleza? Deixou de existir liberais e conservadores? Não. Mas eles basicamente não lutavam mais entre si.
cada vez, na verdade, o que vai acontecer após a eleição de cacete é cada vez mais os conservadores assumindo o poder. Só que os conservadores assumirem o poder não era algo ruim para os liberais. Preste atenção nisso. Por quê? Eu já falei isso várias vezes, vou falar mais uma vez. Preste atenção que isso é importantíssimo. Tanto liberais quanto conservadores são a elite. Se eles são a elite, eles vão governar para quem? Para a elite. Então, tanto liberais quanto conservadores são a mesma moeda. Tanto é que eu acho que eu botei na aula passada que existe uma frase que é nada mais, né? Nada mais liberal do que o conservador no poder, nada mais que o conservador no poder do que o liberal, porque é tudo a mesma coisa. Apesar dos conservadores, nesse momento, a partir de 1853, assumirem totalmente o poder e expulsarem os liberais, esse poder, esse momento ainda vai atender muito os liberais. Entendeu? Não é porque os conservadores vão se perpetuar não, mas dominar o poder que os liberais não vão se dar bem. Entendeu? Muito pelo contrário, vão se dar bem. Porque fazem parte da mesma estrutura, do mesmo poder que os conservadores. Aí você vai perguntar, professor, qual a diferença entre liberais e conservadores? A diferença entre liberais e conservadores é aquela diferença lá do início. Os liberais queriam maior poder para as províncias, maior autonomia para as províncias, os conservadores queriam menos autonomia para as províncias, queriam poder central mais forte, com maiores poderes. Só que no fim das contas, foda-se. O que importa é que tanto um quanto o outro era representado pelas elites e eles queriam que as elites ficassem bem. Beleza? Esse período onde os conservadores permanecem no poder e há um período de paz entre conservadores e liberais é chamado de Tempo de Saquarema. Tá? Como eu falei, Saquarema é o nome dado aos conservadores e Luzia aos liberais. A gente vai chegando aqui no final da nossa aula, vamos falar sobre a questão Christie. Dá a minha garrafa d'água aí, por favor. Não, deixa, não escutou. Mas enfim. O que foi a questão Christie? Para a gente entender a questão Christie, a gente tem que entender primeiro o que ocorre em a questão Christie ela vai culminar uma sucessão de fatos, beleza? No caso, em 1862, marinheiros ingleses foram presos por desordem aqui no Rio de Janeiro, beleza? Estavam barbudeando e tal, passando a mão em mulher, fazendo merda pra caralho, destruindo patrimônio público e por aí vai. Aí prenderam os marinheiros ingleses. Lembrando que a Inglaterra, nesse momento, é a maior potência mundial, beleza? Apesar dos Estados Unidos estar crescendo, a França, etc., ainda assim a Inglaterra, nesse momento, só dá ela, beleza? E um navio inglês, o Prince of Wales, naufraga aqui na costa brasileira e ele é saqueado, né? Óbvio, a gente está falando de Brasil, né, gente? Se virar uma carreta de laranja na Dutra, em alguns segundos as laranjas vão sumir. É a mesma ideia aqui. O navio inglês naufragou e foi saqueado logo depois. Esses dois incidentes, né, esses dois acontecimentos, principalmente o navio inglês naufragar, tá, leva ao diplomata inglês William Christie, por isso questão Christie, tá, gente, exigir um pagamento de uma indenização pelo roubo da carga do navio inglês. O Dom Pedro II ele paga essa indenização, beleza, para não ter problemas com a Inglaterra, porém leva às cortes internacionais, pede aos países uma arbitrariedade, né, entre esses problemas, e essa disputa leva a Inglaterra a perder, pelo que pareça, e ela é obrigada a pedir desculpa. Só que a Inglaterra, poderosíssima, fala assim, não, vou pedir desculpa. Beleza? Essa questão leva os dois países a romperem relações diplomáticas. Só que esse vermelhinho é bastante importante salientar. A questão triste, na verdade, ela é uma consequência de uma sucessão de coisas, uma sucessão de pedidos de forçação de barra da forçação de barra não, né? Mas pressão, essa palavra, pressão inglesa pelo fim da escravidão. Lembra que desde que o Brasil
desde que o Brasil se torna império, desde que o Brasil se torna independente, a Inglaterra pede para já pede para o fim da escravidão, né? Uma das concessões, das formas da Inglaterra emprestar dinheiro para o Brasil, para o Brasil pagar a indenização para Portugal, né, os 2 milhões de libras, era que o Brasil se comprometesse com o fim do tráfico negreiro. Depois, a gente tem a lei por inglês ver, né, criada no período regencial, que é uma lei que proibiria o tráfico negreiro, né? Então, o que acontece? Nesse momento, né, a gente tem então, ou seja, a Inglaterra pede lá no início para o fim da escravidão, depois pede, força a barra, cria essa lei para inglês ver, que não acaba com o tráfico negreiro. Então a questão triste é a Inglaterra de saco cheio do Brasil. Só lembrando, gente, por que a Inglaterra vai pedir o fim da escravidão? 2 motivos. A gente não pode abandonar esse motivo, tá? Muitos professores abandonam, mas é muito importante. A Inglaterra tem sim uma questão humanitária, a Inglaterra sim passou por grandes mudanças que fez crescer o pensamento iluminista, as liberdades individuais, então a Inglaterra era avançada intelectualmente nesse sentido de querer sim o fim da escravidão, tá? Mas tinha a questão econômica que era extremamente importante. O escravo é uma coisa ruim para o comércio, é ruim de qualquer maneira, né? Mas, assim, pensando economicamente, é ruim para pessoas que querem vender produtos, porque o escravo, teoricamente, não teria dinheiro, né, para comprar produtos. Então, a Inglaterra queria que esse escravo tivesse mais pessoas dentro do Brasil com poder de compra, com salários para poder comprar produtos ingleses. Beleza, gente? Alguma dúvida? Vocês podem abrir áudio, tá? Para perguntar se vocês quiserem. Uma dúvida, gente? Beleza. Eu postei já, como eu falei no início, lá no Google Classroom. Eu vou ver se eu compartilho para vocês a minha pasta, onde eu guardo os arquivos das aulas, tá? Para caso alguém perca. Mas, enfim. Eu postei no Google Classroom as atividades da aula de hoje já, tá, gente? Então, dê uma olhada lá, faça as atividades. Tem poucos de vocês estão fazendo. São 10 questõezinhas só, tá? Vai de nível fácil ao difícil, tá? Eu não sei se eu vou ficar dando. Eu não sei se eu vou ficar dando individualmente observações, porque eu já estou botando lá uma respostazinha, né, para vocês entenderem por que vocês erraram. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, tá? Vocês têm meu WhatsApp, sem nenhum problema. Ou vocês podem perguntar aqui, tá, gente? Sem nenhum problema também, que vou começar a dar aula usando o Zoom. Alguém veio me pedir para dar aula mais cedo. Eu posso dar aula às 5 horas da tarde, porque minha irmã usa o computador até 8h45, então eu devo dar aula mais ou menos nesse horário. Eu devo estar acabando 10h10, mas elas estão dando 40, 50 minutos, mais ou menos, no YouTube, eu acho, se não me engano. Então, tá dando 1 hora de aula, então terminaria 10 horas, que é o horário do negócio. Era a aula presencial, né? Mas assim, mandei pelo WhatsApp, sim. Mas eu vou deixar no. Eu vou mandar no WhatsApp o link do meu Drive. Mas, gente, tenta acompanhar a aula ao mesmo tempo. Não sei se vocês têm como, se vocês estão pelo celular, desculpa. Mas quem tiver como, tenta acompanhar ao mesmo tempo, porque eu mando pelo Word para vocês editarem alguma coisa, caso eu fale alguma coisa diferente. Às vezes falta alguma coisa, né? Que eu falo, gente, anota aí como estava alguma coisa. Uma coisa assim do tipo, beleza? Vou pensar aqui. Alguém tem alguma coisa para falar, gente? Acho que não tem nada, não. Bom, é isso. Eu falei do Enem, né? Que provavelmente vai ser cancelado. Assim, é quase certo que vai ser cancelado e deve ocorrer lá para início do ano, imagino eu, né? Vacina, né? Falei também. Vocês estão vendo o Greg News? Vejam o Greg News, tá? É muito bom, gente. Tem no YouTube. É bem legal. Mandei uma vez o link para vocês, mas eu não mandei de novo, porque não sei se vocês vão achar chatos.
sim, gestão de quarentena é sempre uma maneira de vocês se manterem informados e é bem cultural. Eu acho que ajuda bastante para interdisciplinaridade, etc. No Enem, é bem interessante. Tem episódios passados, inclusive, que são bem a ver com matéria de história. Tipo, tem uma que eu dou em aula, quando dou aula de história geral, que é falando sobre liberalismo. É bem interessante. Então, além disso, sobre o governo, enfim, né, é um desastre e tal, né, não tem muito o que falar. Cada vez mais morre mais gente, né, gente? Isso, passa no HBO, mas tem no YouTube. Ele posta sempre no YouTube, tá? O Gregório, ele sempre tá botando os episódios dele no YouTube e é toda sexta-feira o que passa. É muito bom, cara, muito bom. Eu recomendo até ver os anteriores, tá? É óbvio que assim, um ou outro vai ficar muito fora de contexto, porque ele é jornalístico, né? Então, assim, tem matérias que são muito antigas, então. Mas é muito bom mesmo. Ele ao mesmo tempo é jornalístico, né, de mostrar o que está acontecendo, investigativo, que ele mostra as fontes, de onde que ele tira as coisas, e é de comédia, o que torna bem mais agradável de se ver, né, do que a cara do William Bonner de Boa Noite. Se alguém tiver algum feedback para dar, dê pelo WhatsApp, tá individual, para não expor ninguém, tipo, prefiro pelo YouTube, como é que tá, ou tá melhor assim. Mas o que eu tenho que falar? Só isso, gente. Beleza? Alguém quer falar uma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, eu vou terminando a aula por aqui, tá, gente? Um prazer estar com vocês, pessoalmente, novamente. Vou manter pelo Zoom, tá? Nas próximas vezes, já que tem a conta do pré. Eu tentei manter pelo YouTube, mas não faz sentido, é só fazer o upload agora. Infelizmente, os minutos iniciais da aula não ter, tá, gente? Só peço desculpa que eu, aqui, leigo de Zoom, não gravei. Mas, enfim, é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Façam trabalho. Falou!